Fala, meus amigos, tudo bom? Estamos aqui para corrigir o plano de estudo da prova de Biologia da segunda série. Eu sou o professor Flávio Cortá, beleza? Perceba aqui que nós começamos a trabalhar aqui muitas questões sobre o corpo humano, principalmente sobre o sistema cardiovascular nas primeiras questões. Vamos dar uma olhadinha? Vamos lá. Primeira questão, nós temos um coração desenhado, esquematizado aí, né? E está escrito assim, ó. O esquema abaixo representa de forma simplificada o coração humano. Há grandes vasos que levam sangue dos órgãos e tecidos para o coração e outros que levam sangue desse órgão para outras partes do corpo, ok? No coração humano, letra A entrada de sangue rico em oxigênio se dá pelas veias cavas. As veias cavas trazem sangue venoso que está vindo do restante do corpo para o coração. Por ser um sangue venoso, esse é um sangue pobre em oxigênio. Ele está vindo ao coração para que possa ir para os pulmões e lá sim poder ser oxigenado por meio do processo de hematose. Beleza? Não. Letra B. A entrada de sangue pobre em oxigênio se dá pela artéria pulmonar. A entrada no coração do sangue pobre em oxigênio se dá justamente pela veia cava, que foi comentado na alternativa A. C. A saída de sangue rico em oxigênio se dá pela artéria aorta? Sim, é a artéria aorta que sai do ventrículo esquerdo, levando o sangue oxigenado, né, o sangue que sofreu hematose lá nos pulmões, para o restante do corpo. Ela é responsável. A resposta certa é a letra C. E letra D, a saída de sangue pobre em oxigênio se dá pelas veias pulmonares? Não, se dá pelas artérias pulmonares. Nós vamos denominar artéria todo vaso que sai do coração e leva sangue no sentido dos pulmões. E lembrando que essas artérias pulmonares têm o nome de artérias, mas na realidade carregam sangue venoso, que é aquele que chegou no coração, ao lado direito do coração, pelas veias cavas, tá bom? Então a resposta certa é a letra C. Número 2. O sistema circulatório é formado por vasos sanguíneos e pelo coração, sendo que o padrão de divisão das cavidades do coração varia entre os vertebrados. Com relação ao sistema circulatório, é correto afirmar. Letra A. O sistema circulatório é uma novidade evolutiva que surge nos artrópodes? Não. O primeiro grupo do reino animal a possuir o sistema circulatório, que por sua vez é fechado, ok? Foi o grupo 2, anelídeos, o filo dos anelídeos. Então está errado. Letra B. O coração dos anfíbios na fase adulta possui 2 átrios e um ventrículo? Sim. E o que ocasiona a mistura do sangue venoso com sangue arterial? Sim, como só tem um ventrículo, o sangue que vem do corpo para ir para os pulmões, ok? Ele se mistura ao sangue que chegou dos pulmões para agora retornar ao corpo, tá bom? Daí o fato do coração dele ser considerado um coração tricavitário, com 2 átrios e um ventrículo. Próxima alternativa. O coração tetracavitário é uma aquisição evolutiva exclusiva dos mamíferos? Não, as aves também possuem 2 átrios e 2 ventrículos, ok? E a separação da circulação venosa e arterial? Então essa primeira parte está errada. D. A organização anatômica do coração dos répteis e aves impede a mistura do sangue venoso com sangue arterial? Nem todos os répteis têm um coração tetracavitário. Os crocodilianos, por exemplo, têm 2 átrios e 2 ventrículos, assim como nós e as aves, tá bom? Mas a maioria dos répteis não possui. Possui um coração tricavitário, como o dos anfíbios também. Então a resposta está errada. Próximo, letra E. A artéria pulmonar conduz para o coração o sangue oxigenado nos pulmões? E aí, é a artéria que conduz para o coração? Ué, se está retornando ao coração, só pode ser uma veia e não uma artéria, tá bom? Então a resposta realmente é a letra B de bola. Questão número 3. No desenho Cavaleiros do Zodíaco, em um determinado momento, os cavaleiros estão disputando o torneio galáctico e um dos combates foi entre Seiya, de Pégaso, e Shiryu, de dragão.
Durante a disputa, o coração de Shiryu acaba parando por causa dos ferimentos. Porém, Seiya salva o amigo, acertando mais uma vez seu coração e fazendo ele bater novamente, tá bom? Então conta toda essa história em relação ao Cavaleiro do Zodíaco, né? Do coração que parou de bater e depois voltou a bater, para perguntar algo extremamente simples. Dá uma olhadinha. O fluxo de sangue constante é o que mantém o corpo funcionando. Visto que durante a grande circulação o sangue sai do coração pelas, ok? Na grande circulação, o sangue vai sair do ventrículo esquerdo pela artéria aorta e ser distribuído para todo o corpo e voltar ao coração por meio da veia cava ou das veias cavas, tá bom? Dá uma olhadinha. Vai sair por meio da artéria pulmonar? Não. As artérias pulmonares conduzem um sangue venoso para os pulmões. Beleza? Letra B, artéria aorta? Sim. Para o restante do corpo? Exatamente. Essa é a grande circulação, tá bom? Letra C fala que é veia pulmonar. Não, é aquela que traz do corpo para o coração o sangue venoso. Depois, veias cavas as que trazem também o sangue que veio da grande circulação de volta ao lado direito do coração, tá bom? E letra E, artéria aorta? Sim. Para os pulmões? Não. Quando o sangue sai do coração para os pulmões, ele vai por meio das artérias pulmonares, ok? E não pela artéria aorta. E essa é a pequena circulação e não grande circulação. Então a resposta é letra B de bola, tá bom? Número 4. A pressão parcial de oxigênio no sangue foi medida simultaneamente em diferentes pontos do sistema circulatório de um mamífero. Em condições normais, espera-se que a pressão de oxigênio na veia pulmonar seja menor que a pressão do oxigênio no ventrículo direito, tanto na veia pulmonar quanto no ventrículo direito, o nível de oxigênio será o mesmo, porque esse oxigênio ainda estará indo para os pulmões. É o sangue que veio do restante do corpo e o nível, a concentração de oxigênio é a mesma, então está errado. B, a pressão de oxigênio no átrio esquerdo é maior do que a pressão na veia cava? Sim, porque no átrio esquerdo, ok? O sangue está retornando dos pulmões para o coração. Ele já foi oxigenado, enquanto na veia cava está retornando do corpo com nível de oxigênio baixíssimo. Então a resposta é letra B de bola, tá bom? A letra C diz que a pressão do átrio esquerdo vai ser menor que a do ventrículo direito. Não tem como. O lado direito todo do coração é o lado com sangue venoso, pobre em oxigênio. Letra D, a pressão da artéria pulmonar vai ser maior do que o da veia pulmonar? Não vai ser. Por quê? A veia pulmonar está fazendo o quê? Ela está trazendo o sangue que veio dos pulmões de volta ao coração. E por último, a pressão da artéria pulmonar é maior que o da veia cava, ok? A artéria pulmonar, ela estará levando o sangue para os pulmões. Se o sangue ainda não foi levado, o nível vai ser equivalente, será igual. Então a resposta é letra B de bola. Número 5. A respeito do coração, assinale a alternativa correta. Letra A. Os nódulos atrioventricular e sinoatrial são responsáveis pelo controle do ritmo cardíaco? Sim, esses dois nódulos aí são os que fazem o nosso coração bater de forma rítmica, ok? B. As válvulas são responsáveis por estimular a concentração do miocárdio? As válvulas são responsáveis por impedir o refluxo do sangue para o interior dos ventrículos, tá bom? Então está errado. C. A contração do miocárdio é completamente independente da ação do sistema nervoso? Não tem como, porque quem controla esse ritmo é o bulbo, um dos órgãos do sistema nervoso central. Outra. D. A oxigenação desse órgão é feita pelo sangue que circula em seu interior? O sangue que o coração precisa para que ele funcione, para que as suas células desenvolvam o seu metabolismo, não vem de dentro das suas cavidades, mas sim de vasos que irrigam o próprio coração. E esses vasos são chamados de coronárias, beleza? Errado. E por último aí, todo o sangue que sai do coração é arterial? Não tem lógica, né? Existe o sangue que sai do coração arterial
para ir para o restante do corpo, e quando ele volta ao coração e vai para os pulmões, ele vai como sangue venoso. Então, está errado. Então, a alternativa correta realmente é a letra A. Beleza? Marque aí. Sexta questão, então, meus amigos. As 3 próximas questões, aliás, as 5 próximas questões são relacionadas à genética, tá bom? Então, olha só, número 6. Uma mulher com sangue tipo AB deu luz a uma criança com sangue tipo B, tá ok? Então, ó, ela, AB, a criança, B. 2 homens reivindicam a paternidade. Um tem sangue tipo A e o outro sangue tipo B. Considerando esses dados, qual alternativa está correta? Bem, olha só, vou começar. Seria possível este indivíduo ser pai dessa criança? Bem, se ela é AB, ela é IA e B. Ela tem um gene que determina o tipo sanguíneo A e outro B. Juntos eles determinam o sangue AB. Ele sendo A, ele pode ser homozigoto, mas também pode ser heterozigoto. Ele pode conter o gene que determina o tipo sanguíneo O, ok? E a mesma coisa vale para o B. Ele pode ser IB ou IB Izinho. Ambos não podem inserir esse gene aqui para essa criança. Essa criança não pode ser, por exemplo, heterozigota. Ela não pode ser IB Izinho. Esse Izinho aqui não pode ter vindo tanto de um pai, tanto de um possível pai, né, quanto de outro? Sim. Aí, baseado nisso, ele faz algumas afirmações. Letra A. Somente o indivíduo com grupo sanguíneo B pode ser o pai da criança? Não. Os dois poderiam ser. B. Somente o indivíduo A? Não. C. Devido à incerteza acerca do genótipo, nós não sabemos se eles são homozigotos ou heterozigotos. Não tem como adivinhar isso, tá bom? De cada homem, qualquer um deles poderia ser o pai da criança. Certíssimo, tá bom? Então, a resposta realmente será a letra C. Questão número 7 agora. Joana é míope e é do tipo sanguíneo A. Então, olha só, aqui está Joana, tá bom? A miopia é um caráter recessivo, ou seja, vamos representar pelo genótipo aqui Azinho, tá bom? E ela é do grupo sanguíneo A. Depois você vai ver de onde que eu tirei o genótipo dela, tá bom? Ela se casou com Pedro, que tem visão normal. Aqui, Pedro, a visão dele é normal e é do grupo sanguíneo AB. Sendo que a mãe de Joana é do grupo sanguíneo O. Então, por que eu cheguei a esse genótipo de Joana? Porque ela só pode ter herdado qual dos genes aqui? O Izinho. Consequentemente, o IA aqui veio da onde? Do pai dela, tá ok? Então, ela é heterozigota, tá bom? Então, sendo que a mãe de Joana é do tipo do grupo sanguíneo O, e o pai de Pedro, aqui o pai de Pedro aqui, ó, ele é míope. Como eu disse, é uma característica recessiva. A probabilidade de o casal ter uma menina de visão normal e do tipo sanguíneo A é D, então, ó, são 3 possibilidades aí, tá bom? Então, deles terem uma menina, primeiro de visão normal. Ele é heterozigoto, ok? Por que ele é heterozigoto? Porque o pai dele é míope. Se ele é normal, ele só pode ter o outro gene como que é? Como azão. Então, ele é heterozigoto. Então, olha só. Primeira questão, ele, azão, azinho, ok? Ela, azinho, azinho. Beleza? Azão, azinho. Azão, azinho. Azinho, azinho. Azinho, azinho. Então, a primeira questão é ter uma menina de visão normal. Qual é a probabilidade de ter visão normal aqui? Vamos botar aqui, ó. 50%. Ok? Depois, ser do tipo sanguíneo A. Bem, ele é AB, e ela é A. Se nós cruzarmos esse genótipo aqui, vai ficar o quê? IA e B vezes
IA, Izinho. Vai ficar o quê? IA, IA, peguei aqui e peguei esse gameta, ok? Peguei ele aqui agora com Izinho, vai dar o quê? IA, Izinho. Agora, o B com A vai dar o quê? IA, IB. E por último, IB com Izinho, vai dar o quê? IB, Izinho. Ele quer o quê? Que essa criança seja do grupo sanguíneo A. Aqui, ó. 50% do grupo sanguíneo A. 25% AB. E 25% de chance de ter uma criança do grupo sanguíneo B. Tá bom? Então, olha só. Aqui deu 50%, ou seja, 1/2. Depois ele quer o quê? Se for do grupo sanguíneo A, mais o quê? 1/2. E agora de ser menina. Toda vez que o casal tem um filho, a chance de nascer uma menina ou um menino é de 50%, porque não há uma terceira possibilidade. Ok? Então você concorda que também é de 50%? Sendo também de 50%, vai ser de novo 1/2. Mas esses eventos não são independentes um do outro. Veja bem, ter visão normal ou não, ser do grupo A, B, AB ou O e ser menino ou menina são eventos diferentes. Não influenciam um sobre o outro, tá ok? Sendo assim, nós vamos o quê? Multiplicar. Multiplicando aqui, nós vamos encontrar o quê? 1/8. Qual seria a resposta? Letra B de bola, tá bom? Então, tranquilo. Essa foi a questão número 7. Questão número 8 agora, tá ok? Na questão número 8 está escrito assim, ó. Imagine que em um dado momento, um dado mamífero, a cor da pelagem seja determinada por 3 alelos. Então, olha só, a gente tem o alelo P, que determina a coloração preta, a C, que determina a cinza, e a B, que determina a pelagem branca. Considere que o alelo P é dominante sobre o B e que há dominância de C em relação a P e B. Então, montando esse quadro de dominância, nós podemos perceber que o alelo C, que determina a coloração cinza, ele tem dominância sobre P e B. P, por sua vez, tem uma dominância em relação a B. Então, a coloração preta, uma característica dominante em relação à coloração branca. Então, nós montamos esse quadro de dominância, tá bom? Em um experimento envolvendo 5 cruzamentos, foram utilizados animais com 3 tipos de pelagem. Os cruzamentos e seus resultados são representados na tabela abaixo. Então, olha só, ele colocou na tabela, no primeiro cruzamento aqui, um macho branco com uma fêmea branca. Nós vamos representar o genótipo como BB, tanto para um quanto para outro, ok? Por quê? Porque só vai ter a coloração branca na ausência do gene que determina a cor preta e que determina a cor cinza também, tá bom? 2. Branco com cinza. Aí eles tiveram cinza 50% e branco 50%. Para nós encontrarmos, ok, essa porcentagem aí, nós temos que determinar como aqui, ó. O branco, como você já sabe, é BB e o cinza, CB. Ué, Flávio, mas por que CB? É porque por meio desse cruzamento nós vamos encontrar metade dos indivíduos cinza e metade dos indivíduos branco, tá bom? Próximo, cinza com preto. Então, se é cinza, é CC, com preto, PP. Por que eu cheguei a esse genótipo? Porque está escrito ao lado que 100% foram cinza. Qual é o resultado do cruzamento desse indivíduo com esse? Todos não serão heterozigotos? Todos não serão CP? Sendo CP, C não é dominante sobre P, qual é a coloração que vai ser manifestada? A coloração cinza, tá bom? Outra aqui, ó. O quarto cruzamento, preto com preto, 75% preto e 25% branco. Para nós encontrarmos essa porcentagem aqui, esse tem que ser o genótipo dos indivíduos, ok? PB tem que ser o preto e PB aqui a preta. Ao cruzarmos, ok? Nós vamos fazer assim, ó. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, se você pegar PB vezes PB, vai dar o quê? PP, qual é a coloração? Preta, ok? PB, qual a coloração? Preta, porque P não é dominante sobre B. BP, bota o P
na frente. Ok? E por último, BB. Aqui, ó, 25%, assim como está no quarto cruzamento, tá bom? E no quinto cruzamento, preto com branco, 100% preto. Você bota o indivíduo homozigoto aqui e outro homozigoto aqui. Todos não serão PB, consequentemente, todos serão preto, tá bom? Então, esse é o genótipo deles. Se machos de pelagem cinza provenientes do cruzamento 2 forem acasalados com fêmeas de pelagem preta provenientes do cruzamento 5, espera-se que entre os descendentes, aqui ó, olha o cruzamento aqui ó, esse macho com que coloração? Cinza. Essa fêmea com que coloração? Preta. Se nós cruzarmos esses indivíduos, ok? O resultado vai ser esse, ó, 50% de chance de nascerem indivíduos com a coloração cinza, 25% de chance de nascerem indivíduos com a coloração preta e 25% de chance de nascerem indivíduos com a coloração branca. Qual a alternativa que casa direitinho com o que nós achamos aqui? É a letra E. 25% preta, 50% cinza e 25% branca, ok? Agora, muita atenção em relação às questões 9 e 10 do nosso plano de estudo, tá bom? Primeiro, questão 9. A mosca drosófila, conhecida como mosca das frutas, é bastante estudada no meio acadêmico pelos geneticistas. 2 caracteres estão entre os mais estudados: o tamanho da asa e a cor do corpo. Cada um condicionado por um gene autossômico. O que é um gene autossômico? É aquele que não está relacionado ao sexo, ok? Uma característica pode aparecer tanto no macho quanto na fêmea, tá bom? Estão nos cromossomos que não são os cromossomos sexuais. Em se tratando do tamanho da asa, a característica da asa vestigial é recessiva. Então, olha só, aqui no nosso quadro aqui, ó, montei os genótipos, os fenótipos possíveis e um quadrinho aqui para vocês, ok? Então, ó, ele diz que na questão que a asa vestigial é um caráter recessivo. Sendo recessivo, vamos utilizar como Vzinho, Vzinho. Logo, a asa longa é um caráter dominante, pode ser homozigoto dominante ou heterozigoto. Vzão, Vzão ou Vzão, Vzinho, tá bom? Aqui, ó, do lado de cá, tem a segunda característica que ele aborda. Ele diz que a coloração cinza é recessiva, então eu representei aqui por Czinho, Czinho, e a preta é a dominante, Czão, Czão ou Czão, Czinho, ok? Em relação à cor do indivíduo, está dizendo que a cinza é recessiva e a preta é dominante, como eu falei. Em um experimento foi realizado um cruzamento entre indivíduos heterozigotos para os 2 caráteres. Olha aqui, ó, para os 2 caráteres. Então, tanto em relação ao tamanho da asa quanto à coloração, eles têm que ser heterozigotos. São duplo heterozigoto aqui, ó. Vzão, Vzinho, Czão, Czinho. E o outro, mesma coisa, Vzão, Vzinho, Czão, Czinho. Então, do qual foram originadas 288 moscas. Dessas, qual é a quantidade esperada de moscas que apresentam o mesmo fenótipo dos indivíduos parentais? Tá ok? Mesmo fenótipo é o quê? Os pais têm a coloração aí. Se os pais são duplo heterozigoto, esse indivíduo tem a asa vestigial ou longa? Longa. Ele tem a coloração cinza ou preta? Preta, porque é dominante. Então tem que ter asa longa e coloração preta, tá bom? Como é que nós fazemos isso aqui? Desse indivíduo aqui, quais são os possíveis gametas que nós temos? Ó, esse Vzão pode ser com Czão, aquele aqui, ó, o gameta masculino. O Vzão também pode ir com Czinho, aqui ó, Vzão, Czinho. Esse Vzinho pode fecundar o Czão, Vzinho, Czão. E o Vzinho pode fecundar o Czinho aqui, ó, Vzinho, Czinho. A fêmea não tem o mesmo genótipo do macho? Então aqui estão os gametas dela, ó, iguaizinhos os gametas que eu coloquei na vertical, eu coloquei os gametas da fêmea na horizontal. O que nós temos que fazer agora? Unir esses gametas para ver quais são os genótipos que serão originados, tá bom? Consequentemente, saberemos os fenótipos, se as asas são longas ou vestigiais e se a coloração é preta ou cinza, tá bom? Vou me mudar um pouquinho para aqui, olha só, vamos lá. Esse indivíduo aqui, se esse gameta fecundar esse, nós teremos o quê? Vzão, Vzão, Czão, Czão. Esse fecundando esse, Vzão, Vzão, Czão, Czinho. Esse fecundando aquele, Vzão, Vzinho, Czão, Czão. Esse fecundando aquele lá, Vzão, Vzinho, Czão, Czinho.
este fecundando de cima, Vzão, Vzão, Czão, Czinho. Este com este agora, Vzão, Vzão, Czinho, Czinho. Esse com aquele. E vamos continuar. Esse com o último lá, Vzão, Vzinho, Czinho, Czinho. Aqui, ó, Vzão, Vzinho, Czão, Czão. Vzão, Vzinho, Czão, Czinho. Aqui em cima agora, Vzinho, Vzinho, Czão, Czão. Lá em cima, Vzinho, Vzinho, Czão, Czinho. É isso? Certo. Aqui em cima agora, Vzão, Vzinho, Czão, Czinho. Aqui em cima, Vzão, Vzinho, Czinho, Czinho. Penúltimo agora, Vzinho, Vzinho, Czão, Czinho e Vzinho, Vzinho. Beleza? Ele quer o quê? Os indivíduos que vão ter o mesmo fenótipo dos pais, ok? Os pais não têm asa longa e preta? Quais são os indivíduos aqui que terão asa longa e preta? Para ter asa longa, pelo menos a presença de um dominante. Para ter a coloração preta, também a presença de um dominante no segundo par. Então, por exemplo, esse indivíduo aqui, ó, tem asa longa e coloração preta. Esse também. Esse tem pelo menos um dominante. Esse é duplo heterozigoto, também tem. Mais um. Este não. Este aqui, por exemplo, vai ter o quê? Vai ter asa longa, porém a coloração cinza. Aqui mais um. Ok? Outro aqui. Mais um. Não, não. Mais um. Não, não e não. Este, por exemplo, vai ter o quê? A asa vestigial e a coloração cinza. Bem, nós temos aqui, ó, no universo de 16 possibilidades, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sendo assim, dá uma olhadinha aqui embaixo, ó. Se no universo de 16 possibilidades foram gerados 288 indivíduos, no universo de 9 possibilidades, quantos indivíduos serão gerados? 9 vezes 288 dividido por 16. Qual o valor que dá? 162 indivíduos. Existe uma resposta aí para essa questão? Sim, a resposta é letra B de bola, tá bom? Última questão, questão número 10. Em tomates, a característica planta alta é dominante em relação à característica anã, ok? E a cor vermelha do fruto é dominante em relação à amarela. Um agricultor cruzou duas linhagens puras, alta com fruto vermelho, aqui ó, pura com fruto vermelho, ok? Não tem qualquer heterozigoto ali, ó. Cruzou ali com uma planta anã de fruto amarelo, aqui ó, duplo recessivo. Bem, 100% dos indivíduos serão o quê? Duplo heterozigoto, né? Daqui só sai azão, daqui só sai azinho, daqui só sai bezão, daqui só sai bezinho. Continuando aí, ó. Interessado em obter uma linhagem de plantas, ele quer plantas anãs com frutos vermelhos. Esse é o interesse dele, tá bom? Deixou que os descendentes dessa planta cruzassem entre si, obtendo 320 novas plantas. Então ele deixou isso aqui e daqui ele obteve 320 plantas. Ok? O número esperado de plantas com o fenótipo desejado pelo agricultor e as plantas que ele deve utilizar nos próximos cruzamentos para que os descendentes apresentem sempre as características desejadas, ou seja, que sejam plantas anãs e com frutos vermelhos, estão corretamente indicados em... Então lá, vamos lá dar uma olhadinha aqui, ok? Se nós fizermos, assim como nós fizemos esse quadro, apenas substituirmos as letras, usando A para o primeiro par de genes e B para o segundo, ok? E cruzarmos esses duplos heterozigotos aqui, nós teremos 16 avos de plantas anãs com frutos vermelhos. Qual é o genótipo que você tem que procurar na sua tabela? Você tem que procurar o genótipo onde o primeiro par, ok, seja recessivo, e no segundo tenha pelo menos a presença de um dominante. Por quê? Porque aqui no segundo tanto faz se é Bzão ou se é Bzinho. Tá bom? Então ela poderia ser, por exemplo, Azinho, Azinho, Bzão, Bzão, pode. Mas ela poderia ser Azinho, Azinho, Bzão, Bzinho. Poderia ser heterozigoto para o segundo par. Tá bom?
Então, olha só, se nós fizermos o cruzamento, nós encontramos 3 plantas com esse possível caráter. No universo de 16, foram geradas 320. E nesse universo de 3 que nós encontramos, quantas serão geradas? 3 vezes 320 dividido por 16, 60 indivíduos. Tá bom? Tem resposta para isso? Tem. A D e a E. Mas no que elas diferem uma da outra? A primeira está dizendo 60 e está dizendo que o cruzamento, para que ele continue tendo plantas anãs e vermelhas, tem que ser entre plantas heterozigóticas. E o segundo está dizendo que são plantas homozigóticas em relação às duas características. Bem, se ele cruzar 2 plantas duplo homozigóticas, ok? Ele sempre vai ter as plantas anãs e vermelhas. Porque olha só, daqui só sai Azinho, daqui só sai Bzão, daqui só sai Azinho e daqui só sai Bzão. Todas as plantas originadas serão o quê? Azinho, Azinho, Bzão, Bzão. Aqui, ó, as duas características são anãs e terão coloração que avermelhada. Tá bom? Então essas foram as 10 questões. Espero que você tenha aprendido bastante, possa reforçar os seus estudos e arrebentar na sua prova, ok? Boa sorte, galera!